Muito legal, Luiz. A gente sabe que todos os esportes têm histórias interessantes, né? Eu imagino que no mundo do rally não deve ser diferente. Imagino que você também deve ter um monte delas. Você se recorda de alguma daquelas histórias assim que você contaria numa mesa tomando uma cervejinha, num jantar? Tem uma história que eu costumo contar, às vezes a gente vai fazer uma palestra e isso é para reforçar uma coisa que o Thiago falou, que normalmente no rally o mais importante não é você ser o mais rápido, né? Mas você ser o mais regular e você conseguir chegar. Você imagina uma prova longa, como o Rally dos Sertões, como Paris-Dakar, você pode ser o mais rápido até o último dia. Se você não chegar no último dia, você está desclassificado, você não ficou nem em segundo nem em terceiro, você ficou desclassificado do rally. Então, tem uma história que se conta que eles estavam fazendo um rally que era o Rally Paris-Moscou-Pequim. Imagina, esse rally foi feito 2 vezes só. Estavam lá todas as grandes equipes internacionais e tal, aquela coletiva de imprensa, os chefes de equipe sendo entrevistados. E aí o jornalista chegou para o chefe de equipe da Lada, que era uma equipe russa, não sei se vocês lembram dos Ladas, né? E ele perguntou para ele quais são as chances da sua equipe vencer o rally. Ele falou assim: nenhuma, mas os outros podem não chegar. Então eu costumo contar essa história porque realmente o espírito é chegar, né? Então o rally ele é interessante, muitas vezes a gente vê as pessoas se superando e festejando quando chegam no seu destino final, mesmo sem ter vencido, né? Porque realmente é uma história de superação e só quem está ali participando daquilo ali sabe como é que é a dificuldade de se fazer um rally e chegar é muito importante, independente da colocação que você está. Legal. E você, Thiago, se recorda de alguma pérola? Uma vez aconteceu, não me engano, se não me engano, foi em 2006, com uma equipe amiga à nossa equipe. É, Geralmente, num Rally dos Sertões, você tem uma equipe que trabalha de noite e uma equipe que trabalha de dia. No caso, esses mecânicos teriam trabalhado a noite inteira, então eles fariam o deslocamento do dia seguinte na tipo um motorhomezinho atrás do caminhão, né? Então teria ali o motorista dirigindo o caminhão e na parte de trás uma beliche e uma cozinha onde os mecânicos que trabalhavam à noite dormiriam. Então eles estavam lá no meio do jalapão e os dois mecânicos estavam dormindo. De repente eles acordaram assim, olharam pela escotilha do quarto de onde eles estavam, olharam para frente assim para falar alguma coisa com o motorista e viram que não era o motorista. E aí os caras já começaram a entrar numa viagem. Putz, roubaram o caminhão, fudeu, agora a gente tá pego, né? Os caras vão sumir com a gente. Num momento lá de loucura, eles quebraram uma janelinha que tinha lá do lado, pularam para fora e saíram disparados no meio do mato lá correndo, achando que tava fazendo uma negociação, né? Tinha saído uma roubada. E conseguiram chegar na cidade seguinte lá, se eu não me engano, era Niquelândia, quase de madrugada do dia seguinte, e aí todo mundo sem saber o que tinha acontecido. E na verdade, depois foram contar, né? O motorista tinha que passar por um trecho no Jalapão, que era uma areia lá super complicada e tinha fazenda para passar, e ele encontrou com um cara local. E o local falou: olha, se você for por aí, você vai se dar mal e tal, a não ser que eu vá dirigindo o seu caminhão e você vai dirigindo o meu carro. Então eles fizeram uma simples troca ali de motorista, não tinha sido nada de assalto, de roubo, nem nada. Os caras acabaram chegando na cidade depois, mas no final deu tudo certo. Mas achei engraçado essa daí. Muito legal. E o Brasil, como é que tá no cenário internacional? A gente tem um reconhecimento, os estrangeiros tiram o chapéu para a tecnologia do Rally Nacional? Olha, eu acho que o Brasil ele está bem no quesito provas. No caso, o Rally dos Sertões, né? Existe uma possibilidade do Paris-Dakar do ano que vem entrar no Brasil, não tem nada certo ainda, né? E isso pode ser uma coisa muito importante para nós. Mas eu diria que em termos de tecnologia, nós ainda estamos bem atrás das equipes europeias, que é
vamos dizer, onde o rally funciona mais. E o desenvolvimento de projetos, né? A gente imagina logo tecnologia, tudo. Vocês têm habilidade de fazer o desenvolvimento de novos protótipos. Como é que é essa parte do trabalho, né? Deve ser super empolgante, afinal de contas, você vai botar a cabeça para funcionar e fazer um carro do começo ao fim. Essa parte é uma parte assim que na verdade é a parte que mais me atrai, né? Que é você identificar um problema e aí pensar uma solução. E o rally é muito problema, né? Porque né, são N possibilidades de problemas que podem acontecer. Então, começa com uma idealização, né, de uma forma, né, de um carro ou de uma suspensão. Depois a gente passa isso faz um sketch mesmo que manual ali. Depois a gente passa isso para um software em computador. Esse software a gente faz a modelagem do novo carro ou do novo subsistema. A gente consegue fazer até, com softwares mais avançados, análise de simulação de cargas. Então você consegue saber se essa peça vai sofrer fadiga, até quanto ela vai suportar de carga. Uma vez feito todo esse estudo, você passa para a fabricação do protótipo. A gente tem uma estrutura boa para poder desenvolver isso tudo aí. A gente tem máquinas de todos os tipos, então a gente consegue fazer com uma certa facilidade esses protótipos. Então, depois que o protótipo está feito, a gente vai para a pista e aí a gente vai ver se tudo que foi feito antes, né, a parte de simulação em software foi feita. É muito difícil você conseguir simular, né, que são muitas alternativas, muitas possibilidades, mas pelo menos a gente consegue errar menos. Aí depois que vai para a pista, são teste em cima de teste e colocando o carro em situações extremas, né? E por mais que você tente simular, é complicado chegar na situação real. Né? Um Rally dos Sertões, por exemplo, a cada ano o trecho é diferente. Então pode ser que um ano tenha obstáculos maiores do que o ano anterior. Mas a gente tem uma pista de teste aqui, a gente consegue chegar bem próximo aí da situação de prova real. Muito legal, pessoal. Nosso programa está chegando no final e é só a última perguntinha. Como que uma pessoa ingressa no mundo do rally, se alguém que está assistindo ao nosso programa se interessar? Bom, eu acho que o primeiro passo aí é a pessoa ter um carro, digamos assim, 4x4. Né? Hoje você tem várias categorias monomarca, onde você pode participar com o seu carro com a preparação original dele. Não precisa ter nenhuma preparação. E aí você vai entrar no rally de regularidade. Né? Como eu falei, tem várias marcas que têm os seus próprios rallies. A Troller tem o seu rally, a Peugeot tem o seu rally, a Mitsubishi tem o seu rally. Enfim, são várias marcas. Tem também o rally universitário, que é uma escola de rally, é uma primeira experiência no rally universitário, que também é um carro normal, rally no asfalto mesmo. E a partir daí a pessoa vai tomando gosto, vai melhorando o carro, vai preparando, vai entrando em competições mais difíceis e aí não para mais. Legal, então, pessoal. Foi um grande prazer a gente receber esses dois experts no assunto rally, principalmente quando a gente está falando em condição mais casca-grossa. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente deixa um forte abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.